Um belo dia, na minha casa, deitada na cama, eu não conseguia levantar. Eu simplesmente só conseguia abrir os olhos e descia uma lágrima dos meus olhos. E eu me perguntava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Existe, socialmente falando, uma romantização do que é a produtividade e o cansaço. Então, a gente ama dizer, ai, trabalhei muito, estou muito cansada. E a mulher que tem essa tripla jornada, muitas vezes, por conta dos filhos, da casa, a gente meio que naturaliza. A gente acha normal dizer que está esgotada, que está cansada. É o normal da mulher. E eu quero te dizer, mulher, que isso não é normal. Olá, poderosa! No episódio de hoje, recebemos Raquel Dias, uma mulher incrível que construiu uma carreira de sucesso com mais de 15 anos na televisão, sendo o programa Super Top um marco importante em sua trajetória. Raquel traz uma reflexão poderosa sobre sua experiência com o burnout e o que esse desafio ensinou sobre autocuidado, resiliência e como isso transformou a sua vida. Um episódio inspirador que você não pode perder. Então, já vai aí compartilhando esse vídeo com as amigas, com os familiares, porque vai ter muita conversa legal aqui hoje. Seja bem-vinda, Raquel. É com muito orgulho, prazer que eu recebo você aqui na nossa mesa do Elas Têm Poder, porque eu acredito muito nesse projeto. É um projeto que traz mensagens positivas para as mulheres, né? Que traz mulheres inspiradoras. Eu digo que é para despertar o poder da outra mulher que está ali do outro lado, porque todas nós temos os nossos desafios, né? Temos as nossas conquistas, mas também temos as nossas vulnerabilidades. E é para isso que eu trago as mulheres aqui, para que a gente converse, para que a gente aprenda uma com a outra, se inspire e inspire a nossa audiência que está ali do outro lado. Então, seja muito bem-vinda. O prazer é meu, eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje, em uma nova fase da minha vida pessoal, da minha carreira. E a partir do momento que eu entrei aqui, eu senti que algo muito especial viria, né? Hoje eu não me movo realmente por propostas, eu me movo por propósitos. Recebo muitos convites e a muitos eu digo não, a depender do que é hoje a prioridade para a minha vida, né? E sinto que existe um tempo certo para todas as coisas. E esse era o tempo de estar hoje com você aqui, né? Nesse espaço maravilhoso. Vi uma tela ali, gente, que mexeu bastante comigo. Que legal. Que era justamente uma tela, né, França, que tem uma mulher com asas de borboleta. Sim. Que eu acho que significam as fases da mulher e essa transformação. Eu acredito que nós, mulheres, passamos por muitas transformações ao longo dessa jornada e dizer que eu acredito muito nesse poder da união das mulheres. Então, muito obrigada pelo convite. Com certeza, eu que agradeço e até vou passar esse seu elogio para a minha amiga Cassandra. A Cassandra, ela se descobriu também uma artista na pandemia. Ela é formada em contabilidade, já foi coordenadora de curso, professora. E durante a pandemia, ela começou a pintar telas. Uau. E aí, ela lá, guardando as telas delas e tal. E aí, um dia, ela veio aqui no estúdio e já tinha aquele outro quadro. E eu falei, Cassandra, eu queria um quadro para colocar aqui. E ela, pois eu vou fazer para ti. E eu achei lindíssimo, assim, porque trouxe exatamente essa mensagem que você fala, né? Falou aqui pra gente de transformação, desse poder que a gente tem de estar sempre se reinventando. E como é importante, né? A gente viver as nossas fases e sendo a melhor versão de nós mesmos a cada etapa. Não é isso? Perfeito. Raquel, então eu queria... Hoje a gente vai falar de tudo um pouco, né? Sobre maternidade, espiritualidade e sobre essa situação que você viveu, que eu acho muito importante que a gente converse para ajudar as outras mulheres que estão do outro lado, para elas, às vezes, até acender aquela luzinha do alerta, que às vezes a gente está tanto na correria que não observa o que está acontecendo com a gente. E eu queria lhe perguntar, até deixei algumas perguntas aqui para eu não me perder, como você percebeu, né? Como é que foi que ou você percebeu, ou de repente você deu um tilt total, uma pane, e aí veio o diagnóstico? Isso. Foi mais ou menos isso, né? Eu quero começar falando que existe, socialmente falando, uma romantização do que é a produtividade e o cansaço. Sim. Então, a gente ama dizer, ai, trabalhei muito, estou muito cansada. E a mulher que tem essa tripla jornada, muitas vezes, por conta dos filhos, da casa, a gente meio que naturaliza, né? Verdade. A gente acha normal dizer que está esgotada, que está cansada. É o normal da mulher. E eu quero te dizer, mulher, que isso não é normal. Verdade. O nosso corpo,
ele vai dando alguns sinais e a gente precisa estar atento. No meu caso, uma mulher que foi educada para produzir, né? E estudei para realmente me sentir realizada profissionalmente, sou realizada profissionalmente, enfim, fiz muita coisa dentro da comunicação, do jornalismo. Fui realmente feita para ser uma mulher independente para produzir, né? Mas quando veio a maternidade, que veio essa missão, né, que é incrível, que é maravilhosa, mas que requer também de muita responsabilidade, junto a um perfil meu de muito perfeccionismo, que muitas mulheres também são. Sim, verdade. Veio, então, o burnout, né? Que é justamente esse cansaço extremo e esse esgotamento. E eu realmente pifei. Eu cheguei num ponto de um belo dia na minha casa, deitada na cama, eu não conseguia levantar. Eu simplesmente só conseguia abrir os olhos e descia uma lágrima dos meus olhos. E eu me perguntava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E eu não me permitia estar daquela forma. Eu sentia dupla culpa. Sim. Né? E eu me vi numa situação que eu não desejo para ninguém. Não desejo mesmo, porque é algo muito forte. É como se o seu corpo pifasse. Alguns sintomas do burnout eu até trouxe para exemplificar e conscientizar as pessoas. Então, dor de cabeça, aquele cansaço constante que não passa, mesmo você descansando. Então, distúrbios gastrointestinais, insônia. Eu não dormia. E foi logo pós-pandemia também, né? Aquela transformação toda pela qual o mundo inteiro passou. Então, eu não dormia. Meu sono estava totalmente desregulado. E eu não conseguia acordar. Então, perdas de memória também. Às vezes, eu ia para reuniões importantes. Estava aqui conversando com você e, do nada, vinha um branco na minha mente. E eu ficava flutuando. E, ao mesmo tempo, vem um desespero, uma ansiedade. Porque é como se você perdesse o controle. Entendi. Né? E ali você começa a fugir, você começa a se esconder, você já não tem mais aquela bateria energética, sabe? Quando você dorme, relaxa, acorda e diz, uau, um dia novo. Não, quando eu acordava o dia, ai, meu Deus, não consigo. Né? Então, é uma perda energética mesmo, foi tanto física quanto mental. E aí, quando eu me vi nessa situação, foi uma grande amiga médica que me ajudou, mais uma vez uma mulher. Eu fui na clínica dela, nesse momento eu estava morando em São Luís, nós atuávamos nos 2 estados, eu e meu esposo, gerindo uma televisão lá, e ainda continuávamos aqui no Piauí, eu tinha ainda um programa ao vivo semanal aqui. Então, eu ia e voltava semanalmente de São Luís para Teresina, às vezes até 2 vezes por semana, ainda com uma criança pequena de 3 anos, 2 casas, as empresas, e foi bem puxado mesmo. E aí eu fui na clínica dela, que é uma clínica de estética, ela é uma médica de saúde da mulher. E aí ela olhou para mim, ela falou, não, você não está precisando de drenagem, você está visivelmente esgotada. Entra aqui no meu consultório. E começou a conversar comigo e eu comecei aquele choro. Que você não controla, que você não explica. E ela disse, não, precisamos fazer exames. E eu estava com um cortisol altíssimo, estava com os hormônios desregulados. Então, muitas das vezes... Isso você bem jovem ainda, né? Isso. Tem o quê? Tem 4 anos isso, né? Há 4 anos. Então, dentro desse processo, né? Eu tive a Estela e depois tive uma perda gestacional. Foi justamente após essa perda, com uma complicação, né? Onde eu tive uma infecção, eu tive que voltar para o hospital, eu tive muita perda de sangue. Mas dentro disso, com a perda do bebê, eu não foquei em mim, eu queria dar continuidade à vida. Né? Eu queria passar por aquele momento, né? Foi um momento muito difícil para mim. E dentro disso teve uma mudança de casa, de estado, de vida, e eu foquei nisso. E não me observei. Não se olhou. Não me olhei. Então, eu estava me faltando fisicamente o básico. Ferro, vitaminas, como vitamina D. Então, fica, inclusive, o alerta para as mulheres. Aí, né? Que muitas vezes é seu cansaço, essa sua falta de disposição. Às vezes, a gente rotula diretamente isso a uma
tristeza ou depressão, mas muitas vezes está relacionado aos teus hormônios. Sim. Então, não tinha testosterona no meu corpo, zero, que é imprescindível. Sim, a testosterona é que você importante, tenha, né? Então, eu não conseguia perder peso. Então, isso me chocou também na minha autoestima. Sim. Então, por mais que eu tivesse uma alimentação saudável, o que acontecia com o meu corpo? Ele estava totalmente desregulado, ele não funcionava, eu não dormia, então eu não acordava. Então, se você não tem um corpo forte, você não tem uma mente forte, você não tem como exercer seu propósito. Verdade. Seja dentro da sua casa, seja dentro de uma empresa, seja socialmente falando. Com certeza. Então, e é muito importante esse seu relato, porque a gente fica realmente nisso. O mundo, como a gente fala, né? Eu me envolvo aí com o movimento feminino, né? Mas eu digo que eu não sou contra os homens, mas de alguma forma a gente sabe que a sociedade ainda é muito patriarcal, né? Ainda existe muito essa pressão em cima da mulher. A mulher está dentro de uma empresa, ou sei lá, seja onde for, se ela é líder de algum movimento, ela tem que mostrar 10 vezes mais a competência que ela tem, ela não pode falhar, ela não pode não sei o quê. E aí a gente, tanto a sociedade cobra, como a gente se cobra. E eu passei aí, nessa, por isso, né? dentro da empresa anterior. Hoje nós temos o nosso grupo empresarial, mas trabalhei durante anos num grupo de comunicação, onde nós crescemos. Eu falo nós sempre porque não existe uma carreira da Raquel sem Urias e do Urias sem a Raquel. Sempre foi muito junto. Sim. Eu já fui produtora dele durante anos, depois dividimos a tela como apresentadores. Depois eu galguei meu espaço como apresentadora e comunicadora com um dos programas mais rentáveis da TV, com mais audiência. Ele se tornou diretor e ele passou a ser o meu chefe. Sim. Então, essa cobrança para mim, dentro desse ambiente, era muito maior, porque ela era a esposa do diretor, mulher. Ainda tinha que mostrar mais serviço bonita, ainda, né? Tinha que mostrar mais serviço ainda. Então, isso é uma realidade e às vezes é muito cruel. É verdade. Né? E eu digo muito isso. Sempre quando eu chego em algum ambiente que eu vejo muito... Agora, no final de semana passado, eu estava num evento... Como se colocasse em questão sua competência. Isso, aí tinha muito homem e tal. E eu sempre gosto de falar sobre isso, de dizer que para um homem brilhar, às vezes tem um monte de mulher ali ao redor dele. Verdade. Né? É assessorando, é dando ideia. Às vezes a própria esposa, mesmo a esposa que não trabalha fora, mas ela ali, o marido vai conversar uma coisa e ela dá uma dica, ela dá uma sugestão, ela vai organizando a coisa. Perfeito. Mas a mulher, ela se habituou muito a ficar nos bastidores. E hoje, quando ela vai para a frente, né, das câmeras, dos holofotes, ela às vezes vai com tanta gana de fazer o negócio acontecer que ela esquece de se cuidar. E é isso que está acontecendo com muitas mulheres. Perfeito. Né? E até eu digo, puxo isso para mim, né, que de vez em quando deixa eu respirar, deixa eu me acalmar e saber dizer não. Eu estava até lendo um livro esses dias, né, A Coragem de Não Agradar, porque às vezes a gente fica nessa história de oportunidade. É uma oportunidade, eu vou lá fazer, eu vou fazer. E aí você vai se deixando de lado. E como você falou muito bem, se a gente não tiver um corpo forte, uma mente forte, né? Trabalhar o espírito, como é que a gente vai realizar coisas na vida? Eu acho que a mulher, quando eu falo muito dessa fase da mulher dentro da maternidade, da gente conciliar, né, o que foi essa conquista feminina muito, muito digna e necessária para que a gente pudesse atuar nesse mercado de trabalho. Mas existe um desafio muito grande para nós quando nós decidimos maternar, quando a gente decide ser mãe. E, no meu caso, eu posterguei bastante a maternidade. E eu ouvia muito, inclusive, de clientes, de pessoas que viam a minha carreira como jornalista, comunicadora, formadora de opinião, blogueira, né? Fui uma das pioneiras no estado a falar de moda na internet, tocar um evento de moda. Dizia assim, não vai engravidar agora, né? Olha, cuidado, não é o momento. Você está incrível, você está na alta. É o seu momento agora, surfa na onda. E eu já vinha com aquela vontade, né? De realmente engravidar, ter filhos. Eu digo até empreender nessa área, porque é uma gestão que você passa a ter. Mas a gente não recebe esse ambiente
de apoio. É como Isso. se você tivesse que excluir ou uma coisa ou outra. É. E aí passa por um processo de autoconhecimento, onde você vai precisar realmente tomar decisões do que é prioridade na sua vida e saber lidar com essas fases. Sim. Muitas vezes, dizendo não, É. né? Sabendo, aprendendo a dizer não, era algo que eu não sabia, sabe, França? Por isso que eu cheguei no máximo do meu corpo, acredito. Então, eu me achava na obrigação de ir para todos os eventos sociais que eu era convidada. Eu não sabia dizer não para ninguém, não sabia dizer não dentro da família, não sabia dizer não. Estava ali sempre para servir, estava ali sempre para fazer, porque no meu subconsciente a gente tem que fazer mais. É. A gente precisa mostrar, a gente não pode... Se eu não faço, eu não conquisto esse lugar. Né? Eu não me firmo ali. E aí a gente precisa ter esse olhar para nós mesmas. De dizer, não, calma. Tem um momento ali que você, como mulher, você vai ter que ter essa habilidade de... De escolher, né? De tendo essa escolha... Você não pode ser questionada por essa escolha também. Sim. Né? E aí, quando você fala em autoconhecimento, você buscou fazer terapia? Sim. Né? Sim. Porque é outra coisa muito importante que ainda existe muito tabu. É das pessoas admitirem. Como você vai fazer uma drenagem linfática, você precisa ir também num terapeuta para conversar com uma pessoa que é um profissional, que não é seu amigo, não é seu pai, não é seu marido, não é sua mãe, mas é um profissional que estudou, que entende, né, sobre as emoções e que pode, sim, lhe dar um direcionamento ou às vezes, com uma pergunta, lhe fazer cair uma ficha. Sim, né? Que foi o que aconteceu comigo uma vez. A primeira vez que eu fui fazer terapia, eu fui por conta de uma questão profissional. E aí, eu primeiro cheguei lá e eu sou filha mais velha, aí eu era aquela que queria tomar conta de todo mundo, resolver a vida de todo mundo, e vivia sobrecarregada e aquela coisa, e eu achava bonito aquilo. E aí, eu contando para a psicóloga isso, né? E ela olhando assim para mim. Aí, quando eu terminei de falar, ela falou assim, e quem cuida de você? É isso. Quando ela disse quem cuida de você, que parece que caiu mesmo assim o negócio. Pá, eu nunca imaginei uma pergunta daquela. E aí, naquela hora, realmente, aquilo foi um choque para mim. Porque eu estava cuidando de todo mundo, mas eu não estava cuidando de mim. Perfeito. E aí, a partir dali, eu comecei, né, a olhar mais para mim também, a fazer cursos também de autoconhecimento. Eu já lia, mas parece que era uma leitura meio automática, que eu estava ali lendo, mas eu não estava olhando para o que eu estava fazendo, né? Sim. Eu estava olhando para o exterior. E aí, hoje, eu já consigo, sim, entender sobre isso, né? Por exemplo, quando eu vou fazer algo meu, pessoal, eu já não me cobro tanto. Ai, eu devia estar em casa, eu devia estar com meus filhos, eu devia estar com não sei quem. Porque eu acho que isso é muito a cabeça, né, de mulher. Né? A nossa mente, ela como se a gente abrisse várias janelinhas. Sim. E ali a gente se sente na obrigação de fazer isso, estar em tal lugar. A gente também tem esse dom. Acho que Deus nos fez com esse dom, desse olhar 360. Mas, ao mesmo tempo, se você não... Eu acho que, na verdade, a palavra ela não é nem equilíbrio. Porque eu acredito que, com tantas demandas, na verdade, você saber gerir e administrar. E se colocar em primeiro lugar, não por egoísmo. Eu aprendi isso. É o seguinte, como é que eu vou ser uma excelente mãe? Eu vou poder, sei lá, orientar meu filho ou dar um apoio quando ele precisar, se eu não estou cuidando de mim? Perfeito. Da minha mente, do meu espírito, do meu corpo. Como é que eu vou ser uma excelente dona de casa, esposa ou empresária? Então, assim, aquilo da máscara, né, do avião, e quando Jesus também dizia, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Sim. Então, se eu não cuido de mim, eu não estou me amando. Sim. Então, eu não tenho condição de amar o próximo. Perfeito. Né? De servir. Então, assim, é algo muito... vamos dizer assim, básico, mas que a gente às vezes não entende. Só vai entender quando passa por uma situação. Eu, como venho dessa formação de altíssima produtividade, comecei a trabalhar ainda como modelo com 17 anos. Né? Venho de um núcleo familiar onde eu tive uma família disfuncional. Então, na minha cabeça, eu coloquei, não, eu preciso realmente dar rumo à minha vida e eu quero acontecer... É tipo aquela capa da heroína, né? Botou a capa e vai cuidar da vida. Exatamente.
Então, desde muito nova, eu fiz terapia para saber lidar com essas questões familiares. E na fase adulta também dei continuidade. Mas algo que foi um ponto na terapia foi justamente essa sensação de culpa por estar me cuidando. Olha aí. Eu tinha essa culpa, não. Em vez de, por exemplo, estar fazendo um exercício físico, que é saudável, Sim. dentro de uma agenda programada, eu poderia estar fazendo outra coisa. Ou com meu filho, ou com meu marido, ou na minha empresa, ou resolvendo algum... Então, vinha essa culpa. Eu sei. E eu acredito que muitas mulheres passam por isso. Com certeza. Muitas. Eu já passei também por De se isso. sentir culpada por estar fazendo algo bom para você. Quantos nãos que eu disse que me doeram tanto, mas que nessa terapia eu aprendi. Não, eu vou ter que dizer não, porque esse não para o outro é um sim para mim mesma. Verdade. Né? No momento onde muitas das pessoas nem sabem o que está acontecendo com você. Verdade. E eu sofria muito também, Franci, com o julgamento alheio. Porque crescia em frente às câmeras. Eu costumo dizer que eu não escolhi televisão. Televisão me escolheu. Eu comecei a trabalhar nesse grupo de comunicação como assistente de produtora. E o que me dava prazer e felicidade era ver a coisa acontecer. Era conferir se as câmeras estavam ok, se o seu roteiro estava legal, se o ar-condicionado estava gelado. Eu sou extremamente detalhista nisso. Então, quando entrava no ar, que eu via a magia, eu dizia, uau, aconteceu. E recebi o convite da então presidente diretora para ir para frente da câmera. Eu falei, nossa, mas eu? Como assim? Isso foi um choque com a minha personalidade. Porque por mais que eu tenha o dom da comunicação, e eu tenho consciência hoje disso, na época eu nem tinha, né? Era muito jovem. Por mais que eu tivesse o dom da comunicação, isso chocava com a minha personalidade. Porque as pessoas imaginam que por eu ter o dom da comunicação, eu gostava de me expor. E eu não gostava de me expor. Eu tive que aprender a lidar com isso. Porque também com a exposição vem o outro lado, que é a expectativa alheia. Sim. Que você, quando se expõe, se sente na necessidade, na obrigação de atingir. De agradar. De agradar. De ser agradável o tempo inteiro. Existe uma expectativa de que aquela Raquel imagética que está na tela é extremamente acessível. Então, eu posso chegar, eu posso falar, eu posso tocar. Então, eu me lembro que eu me sentia invadida. As pessoas pegavam na minha barriga, eu grávida. E eu me sentia invadida porque não é da minha personalidade ser exposta. Mas a minha profissão me trazia isso. Né? Então, eu tive, ao longo desses anos, de aprender lidar com isso. Né? E durante um bom tempo foi difícil. Foi difícil, porque eu acho que o mais difícil era lidar com esse julgamento alheio. E as pessoas sempre esperam que você esteja pronta, que você esteja 100%. E muitas das vezes você ia para o ar mesmo, ali, as pessoas vendo um sorriso, mas existe um ser humano ali atrás. Né? E as pessoas são muito cruéis, né? Na realidade, assim, essa questão das pessoas que assistem, qualquer pessoa, né? Hoje tem a internet também e tal. Então, é você se colocar no lugar do outro, pensando assim, não tem dias que eu não quero ver ninguém, ou então eu estou chateada, Então, respeitar um pouco. Às vezes eu estou em algum lugar, um dia eu estava na fila do aeroporto. Aí estava lá o Érico Rocha. E eu já acompanhava ele e tudo mais, mas eu não tenho cara de chegar para a pessoa, ei, vamos lá tirar uma foto. Meu Deus, o homem está lá viajando, eu sei lá o que ele passou naquele dia, né? Então, tem pessoas que acham assim, que você tem obrigação. Se você é pública, né, uma pessoa, personalidade e tal, você toda hora tem que estar sorrindo, tem que estar alegre. Eu acho que assim, são os ônus, né? Tem os ônus. É verdade. Mas acho que o mais difícil, principalmente para quem é mulher, que lida com a imagem, é o julgamento, é realmente o julgamento. Não é nem... E mulher ainda é pior, né? Do que homem. Porque a mulher tem que estar linda, perfeita, dentro dos padrões que a sociedade, né, determina. E dentro desse processo, né, de lidar com isso, que era algo pesado, que eu acho que muita gente nem fala, né, sobre isso. Né? O jornalista, o de cadeira mesmo, de formação, ele não quer ser a notícia, ele quer dar a notícia. A gente está ali focado em te informar. O nosso propósito não é você olhar para mim e... Ai, que roupa que ela tá. Ela tá gorda, ela tá magra, ela tá bem ou não tá no casamento. Ai, você viu? Ela
caiu. Sim. Não, nosso intuito não é ser a notícia. Isso acaba acontecendo pelo fato de você estar ali sendo exposto, né? Mas você saber lidar com o fato de você se tornar notícia, né? Isso muitas vezes é cruel, é um outro lado que muita gente nem sabe, que é esse outro lado da fama, que até por nós trabalharmos também com eventos, eu pude ver de perto. E eu posso te dizer, não é nada tão lindo quanto que as pessoas imaginam, né? Tem muita gente que quer esse lugar, mas nem imagina o preço que se paga para estar por trás. Verdade. O preço que se paga por trás disso. Sim. Inclusive, tem uma série maravilhosa que eu assisti faz pouco tempo. Asas da Ambição. Tá no... Pode Vou falar? assistir, pode sim. No Netflix. Netflix. É uma série turca. Eu assisti faz poucos dias. Legal. Conta a história de uma apresentadora de TV muito famosa. E eu me... Nossa, Identificou. é muito a minha história. Porque a antagonista, ela quer aquele lugar a qualquer custo. E aquela mulher que ela tá ali, ela não tá ali porque ela quer a fama. Não, ela está ali para cumprir aquela missão. Mas existe um bastidor por trás também de televisão, do que é vitrine, do que é fama, que é muito pesado. Sim. Né? Que isso também gera um cansaço extremo. Né? Que tem pessoas que querem puxar o seu tapete a qualquer custo, que querem estar naquele lugar a qualquer custo e que colocam em questão, inclusive, seu caráter, seus valores. Então, é um outro lado, né, do bastidor que ninguém conhece, ninguém né? conhece, quem está de fora. É muito pesado. É muito pesado mesmo. Se você não tiver maturidade, você não permanece, ou você, no meio do caminho, você se deturpa. Sim. Muitas vezes você se vende, né? E muitas vezes você vai ter que realmente, sabe? Fincar o pé ali, bater o pé. Para dizer, não, isso aqui eu não negocio. Né? Por isso que é tão importante o autoconhecimento, né? Isso. E a própria espiritualidade, né? A gente ter... porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, né? Aqui na Terra. Então, a gente precisa muito disso. E o que a gente observa em alguns artistas até famosos e tal, é que eles vão se perdendo exatamente, né? Porque fica muito só aqui nesse mundo material e não tem essa conexão, vamos dizer assim, né? Essa conexão com algo maior, seja a religião que for, né? Não é suficiente. Eu já vi muitas pessoas que já chegaram lá, que eles entendem como sucesso. O sucesso ele é relativo. Verdade. Mas tem muita gente que associa o sucesso à fama. Sim. E chegaram lá na fama, na visibilidade, sou conhecido. E o que tem lá? Nada. Verdade. Não tem nada. E ficam naquele lugar se segurando a qualquer custo, porque quis tanto aquela ambição. A motivação foi essa ambição. E quando chegam lá, cheguei aqui, mas o que tem aqui? Pois é. Não tem nada. Então, muita gente até fala, ai, como você é boba. E para mim foi um pouco até difícil de lidar dentro desse ambiente. Mas eu disse, não, como você está falando, eu vivo não por aquilo que é um sentimento, um prazer imediato, sabe? Eu vivo por aquilo que são princípios e valores. Sim. E eu não negocio isso. Então, acredito que mais do que chegar lá, o difícil é você permanecer. E ter realmente com uma história interessante para contar, né? Sólida. Porque se você... Domingo eu estava assistindo uma reportagem de uma médica que ela faz trabalhos... Ela trabalha com cuidados paliativos. E aí ela estava falando desses pacientes que, por exemplo, com câncer, né? Que não tem mais o que fazer, ali é só trabalho paliativo. E aí tem vários trabalhos na parte emocional e tudo. E tinha uma mãe jovem, ela tinha um certo tipo de câncer lá que não tinha mais o que fazer. Mas ela estava relativamente bem, né? 3 filhos pequenos. E ela dizendo o que ia fazer, que estava deixando cartas para os filhos, para serem lidas no aniversário de cada filho, para o filho ter lembrança dela e tudo. E aí, quando a gente vê aquilo, vamos dizer assim, a lição ali, o insight que eu tive na hora o que vale a pena mesmo na vida, né? Então, como eu estou vivendo? O que eu estou buscando, né? E aí as pessoas, se elas parassem para entender que a vida ela é tão rápida, né? E o que fica é algo realmente que você fez com propósito,
né, alguma história. Uma vez eu estava também fazendo até uma sessão de coach há muito tempo, e aí a coach lá me pediu para fazer o discurso fúnebre. A carta, né, que eu queria... um discurso que alguém lesse lá no dia do meu funeral. E eu tomei um susto, assim, de cara. E depois que eu escrevi, eu achei muito legal, porque o que está escrito naquela carta é como se fosse um roteiro da nossa vida. O que eu quero fazer, para onde eu vou, né? Eu vou dizer sim para isso, porque isso aqui tem a ver com aquele discurso lá que eu quero que leia lá no final. Sim. E isso vai dando um direcionamento, porque as pessoas ficam meio perdidas buscando essa fama, sabe? Ganhar dinheiro a qualquer custo. Exatamente. Hoje em dia, né? Tá desse jeito, tá nessa situação. Então, a gente vê, muito legal. E como que é importante hoje a gente não ter somente influência, Sim. mas a gente ter pessoas de referência. Sim. E quantas vezes, sabe, eu também me senti cansada de sair desse lugar e de dizer, nossa, poxa, eu não quero mais estar tanto na rede social. E quantas pessoas eu recebo e dizem assim, não, Raquel, precisa de ter pessoas que também tenham esses valores em termos de influência, que possam se tornar referência. Porque isso tem a ver com legado, né? Que tipo de legado você deixa. E a gente precisa dessas referências para a geração de hoje, para essa nova geração que está vindo aí, né? Porque realmente a forma de se trabalhar, ela fica mais fácil, ainda bem, com a tecnologia. Sim. Ainda bem que fica mais fácil. Mas existem coisas que não podem ser negociadas. E é justamente disso que você está falando, né? Você não pode negociar o inegociável. E muitas vezes as pessoas estão negociando a sua moral, a sua... Verdade. Né? O que é o norte de um ser humano. Que a gente não pode viver socialmente como animais. Verdade. Nós temos um senso de direção que precisa desse norte e que a gente não pode negociar ele a qualquer custo, a qualquer preço. Né? É o propósito mesmo, que está uma palavra tão falada hoje, mas o que para mim é esse propósito? Né? É você viver em congruência com aquilo que você realmente acredita que é bom. Porque eu acredito que cada ser humano, por mais sem noção que essa pessoa seja, no fundo, ela tem aquela essência boa. Sim. Mas que vai se perdendo no tempo por conta dessa falta de autoconhecimento, de senso de direção. E aí a professora Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa maravilhosa, ela diz assim, olha, a árvore, a mangueira, o propósito dela é dar manga. Sim. Né? A laranjeira é da laranja. E o ser humano é ser uma pessoa boa, de bons valores, né? Enfim, com ética e tudo mais. E aí isso está se perdendo. É algo interessante, né? É uma palavra que tem sido muito usada, mas é algo tão simples. Porque a gente tem enfeitado muito o que seria propósito. Sim. Eu acredito que propósito é quando você vive o que você foi feito para ser, a partir do momento que você tem uma identidade curada. Porque o que acontece? Com tantas vozes, com o mundo ao seu redor, é como se, com o passar do tempo, você tentasse se moldar ao que você entende como sucesso, ao que estão dizendo que é. Disso você vai perdendo a sua identidade, a sua originalidade. Quando você volta para o seu original, para a sua origem, aí você entende, não, eu fui feita para isso. E você cumpre aquilo. E aí você está cooperando, como eu acredito, eu sou cristã, você está cooperando, né, para o propósito maior, que é o propósito divino. Com certeza. Porque se você, França, deixa de fazer aquilo que você foi feita para fazer, assim como Deus quer, né, vai ficar um vácuo, vai ficar um vazio. E aí, você quem não vai cumpriu, preencher? Né? Você não cumpriu com a sua missão. Ninguém vai poder preencher. Porque eu não posso usar o teu RG, eu não posso usar o teu CPF. Você pode usar o meu? Não. Não pode. Então, eu, Raquel, preciso fazer aquilo o que você foi feita para fazer, né? Foi feita para ser. Né? E aí, dentro disso, a gente às vezes se confunde. É sobre o fazer, não, é sobre o ser mesmo. O ser. Que inclui, né? Que inclui o fazer. Mas não é só o fazer, é o ser. Sim. Então, quando você passa a ter essa identidade curada, né, que aí você entende... não vai também nem ser tão, vamos dizer, impactada negativamente pelo que as pessoas falam de você. Perfeito. Né? Você está falando aí, e eu me lembrando desse livro que eu estou lendo agora,
que é a coragem de não agradar, que é uma É a conversa coragem de de ser imperfeito? Não, é a coragem de não agradar. É uma conversa entre o filósofo e um jovem. E aí ele falando das tarefas da vida, você falando aí que a gente nasceu, né, cada uma para fazer o que tem que ser feito. E é isso, não é tarefa minha fazer aquilo que você veio fazer no mundo. Isso. E nem é tarefa sua. E também não é tarefa minha me preocupar com o que o outro está pensando de mim. Perfeito. É tarefa minha fazer o que eu preciso fazer. Então, e quando é a gente legal entende, você falar né? isso para as mulheres, porque existe um espírito de comparação, competição. Sim. E, às vezes, até insatisfação que te tira do seu lugar de identidade, te tira do teu lugar, né? De ser. Sim. E quando você olha para o lado que você se compara, você perde. Sim, porque você deixa de fazer o seu trabalho, né? A sua tarefa, e se preocupa com a outra. Raquel, eu queria te pedir licencinha, 2 minutos aqui, para falar, né, dos nossos patrocinadores que ajudam a gente a colocar esse podcast no ar, que é o Salão Unique, que é um lugar muito legal, é uma empresa de uma mulher também bem forte, que já veio por aqui contar a história dela, né, que ajuda pessoas que estão com problemas capilares, perdendo cabelo e tudo, Legal. porque ela tem lúpus. Ela já chegou a perder o cabelo 3 vezes por completo. E o cabelo, a gente sabe que para a mulher é algo, né, bem importante. Totalmente relacionado E ao aí, poder. depois disso, dessa diagnóstico, ela resolveu empreender com um salão de beleza, foi estudar sobre isso e hoje ela ajuda, né, as pessoas que chegam lá, mulheres e homens também, a tratar, a não chegar ao ponto que ela chegou. Então, assim, é uma empresa que tem propósito também. Então, agradecer o Salão Unique, você que está aqui assistindo, pode colocar a câmera do seu celular para o QR Code e marcar o seu horário lá no salão. Agradecer também a Uneli, que é uma outra empresa de mulher, né, uma empresa de roupas femininas, e também uma empresa muito legal, de uma mulher bem empreendedora, com uma história bem interessante. E eu apoio demais o empreendedorismo feminino, porque empreender já não é fácil. Empreender sendo mulher é mais difícil ainda. Então, agradecer aqui o apoio da Uneli e dizer também que, se você quiser conhecer, só colocar também aí a câmera do seu celular para o QR Code e entrar lá no Instagram e ver as coisas lindas que elas têm lá para oferecer. E os Postos Full, que é a empresa também que está aqui acreditando no nosso projeto desde o início e que traz, né, essa possibilidade de eu convidar mulheres e colocar toda essa estrutura aqui para funcionar. Então, agradecer. Os Postos Full estão no Maranhão, uma unidade em Caxias e outra em Presidente Dutra, e aqui em Teresina também. Então, é isso. Agradecer a todos. Vamos falar do prêmio agora? Falar também que esse podcast, que ainda nem completou 2 anos, a gente já está aqui concorrendo aos melhores podcasts do Brasil, na categoria Assuntos Diversos. Então, você que está aí vendo agora, por favor, aponte a câmera aí do seu celular, se você gosta aqui do podcast, se você acha interessante essas histórias, né, como a da Raquel, que a gente está conversando aqui, nos ajude, vote. Você pode votar todos os dias, até o dia 23 de novembro, onde a gente vai ter aí o resultado. E eu espero muito que esse podcast, Genuinamente Piauiense, esteja lá, né? Entre os melhores do Brasil. Conto aqui com a sua ajuda para poder a gente, né, chegar lá, que não é impossível. Não. Porque a qualidade desse podcast realmente é muito boa. Eu digo sem nenhum tipo de preocupação em parecer soberba, porque tudo é feito com muito carinho, desde o início, né? As mulheres são incríveis. Eu digo muito que eu sou fã desse podcast, porque eu assisto depois em casa e eu fico assim, anoto às vezes coisas que as mulheres falaram, porque realmente é um aprendizado. Nesse 1 ano e 9 meses, mais ou menos, eu acho, 9, 10 meses, eu aprendi muito, né, com cada uma de vocês que vem aqui. A gente troca e, enfim, quantas mulheres incríveis eu conheci através desse podcast. E quantas mulheres incríveis você que está aí do outro lado também conheceu. Então, eu digo que nós somos uma grande comunidade de mulheres, né? Uma grande rede de mulheres que se apoia e que cada história dessa pode, sabe, despertar o poder da mulher que está do outro lado. Por isso a gente está aqui, né, fazendo isso que Deus nos colocou para fazer, né, que é conversar, contar história enfim, e levar essa mensagem para o mundo. Porque se está no YouTube, está no mundo. Então, existem brasileiras, mulheres aí por tudo enquanto é lugar do mundo.
Então, em qualquer lugar, um dia eu atendi uma mulher, eu faço um trabalho voluntário de conversa, de escuta. E a gente também faz online. E eu atendi uma brasileira que ela estava em Portugal e muito mal, com depressão, várias questões. Então, assim, como é legal, como a internet possibilita, né? Histórias como essa sua aqui, que você está contando hoje, pode chegar na Irlanda, nos Estados Unidos, em qualquer lugar que tem uma mulher brasileira que às vezes sente falta, né? Até da nossa língua mesmo, de conversar, de ver alguém. E ver mulheres assim, principalmente mulheres piauienses, né? Legal. Mulheres que estão aqui, que a gente também tem que, sabe, elevar essa nossa autoestima. Eu ando por aí em São Paulo, em tudo quanto é lugar, não é nada diferente do que a gente tem aqui. Né? Hoje mesmo, pela manhã, né, teve uma mulher do Rio de Janeiro aqui gravando e ela deixou um depoimento, fez questão de deixar um vídeo elogiando a qualidade do estúdio, a qualidade do serviço prestado pela equipe. Então, como é legal a gente saber, né, e valorizar o que é nosso. Sim, que a gente ainda tem uma tendência, né, de ficar valorizando o que está lá fora. Mas o piauiense, ele já passa a ser reconhecido por sua excelência, viu? E eu acredito que dentro da comunicação você está representando muito bem, né? Você é bem primorosa, detalhista. E é uma história também de uma mulher que se reinventa. Sim. E acredito que da sua própria história, trazer e contar outras histórias é muito fidedigno. Parabéns, eu vou estar na campanha para. Muito bem, ó. Temos uma mulher prêmio. Poderosa aqui que vai nos ajudar a ganhar votos. Então, vamos continuar essa conversa. Raquel, e depois de toda essa. Né, você passou por esses desafios, toda a sua história de vida mesmo é bem, né, desafiadora aí. Você foi. Que nem você estava falando e eu me lembrando também daquele filme. Que tem aquela... Agora eu esqueci. Aquela menina lá do Havaí. Como é o nome, Lara? Me diz aí. Ai, meu Deus, Lara. Aquela menininha desenho animado. Tua filha deve ter assistido. A Moana. A Moana. Olha, eu já fiz encontros de mulheres falando do filme da Moana. Aquele filme, ele traz muitos insights legais para nós mulheres. Né? Sobre liderança, sobre ter coragem de ousar. Porque ela ousou. Porque lá o pessoal... Não sei se você assistiu o filme... com a sua filha. Vi trechos, olha, ela morava numa comunidade, lá vai eu contar a história rapidinho. Ela morava nessa comunidade lá, e lá tinha uma crença, uma tradição, que ninguém poderia passar de certo limite lá do mar. E ela ficava olhando para aquilo ali, ela queria avançar um pouco mais, mas não pode. E aí, um dia, a avó da Moana apareceu para ela e... Na realidade, eu acho que ela já tinha morrido, alguma coisa assim, era em espírito, ela apareceu e disse, vai e tal. E aí ela tomou aquele sopro de coragem, ousou e atravessou lá, enfim, e salvou lá a comunidade dela, que estava passando por situações meio adversas. Então, assim, aquela história, se a gente assistir a história da Moana, com esse olhar da mulher líder, da mulher que ousa, da mulher, sabe, que precisa ter coragem, mesmo com medo, para fazer as coisas, tem muita lição legal lá. E aí você falando e eu também me lembrando, olha, cada um de nós somos Moana em algum momento da vida, né? Que diz assim, ó, não pode passar daqui. Não, mas eu vou assim mesmo. E a gente desobedece. Tem hora que ser desobediente, né? É bom. Tem hora que a gente... E nós, mulheres, dentro das empresas, eu digo muito isso para as nossas colaboradoras. Eu apoio muito elas e eu digo assim, ó, se você tiver uma reunião e você não concordar com determinada coisa, levante a mão e fale. Ninguém vai lhe bater, ninguém vai lhe engolir. Porque, primeiro que eu e o Nelson, meu esposo, também é um homem que ele apoia muito o trabalho das mulheres. Sim. E eu fico muito ali, né, incentivando elas a crescerem, a virarem líderes e tal. E eu digo muito isso. E eu sou assim. Às vezes eu digo, eu acho que eu só posso não ser normal. Porque eu, em qualquer lugar, se eu não concordar, eu não sou de briga, de fazer alarde, nada. Mas eu levanto a minha mão e falo. Às vezes eu estou em reuniões, o pessoal da Ambev, um monte de homem e tal. Um dia eu estava em São Paulo e uns lá falando umas coisas nada a ver. E todo mundo calado. E eu vendo que ali todos eram revendedores que não estavam gostando daquilo. Não estavam concordando. Mas não falava. Eu levantei minha mão, comecei a falar. Quando eu comecei a falar, aí eu só via as cabecinhas, ó, concordando com o que eu estava falando. Então, assim, eu não tenho nenhum tipo de problema de chegar num lugar e dizer, olha, isso aqui eu não concordo. Mesmo que não me escutem ou que não mude nada ali na opinião, mas eu me posiciono. Sim. Então, por isso é que eu trabalho muito essa questão. Né? Eu quis fazer o podcast,
direcionado para mulheres. Isso é uma voz né? ativa. Eu trabalho lá com café com elas porque eu acredito muito que não é sobre guerra entre homem e mulher, mas é sobre a gente conquistar o nosso lugar. Sim. Nosso lugar de voz. Inclusive, a comunicação, ela é um status de poder, né? Então, a pessoa que ela sabe se comunicar, ela tem realmente um poder em suas mãos. E a gente saber usá-lo é imprescindível para você gerar credibilidade. Eu acredito que nós, mulheres, nós já temos essa possibilidade dessa voz ativa, mas não por força. Não, com mas inteligência, né? com inteligência e com esse lugar já que nos é dado, conquistado. Sim. Né? Eu acredito muito nessa voz ativa de saber também se colocar e usá-la como uma expressão de poder sem abrir mão da nossa feminilidade e de encorajamento mesmo. Concordo com você que a gente já pode desfrutar desse lugar e que a gente consiga usá-lo com sabedoria, com intencionalidade. Né? Acredito muito nisso, porque as outras gerações, quando eu olho para minha filha, eu me vejo e digo, não, eu preciso ter responsabilidade com aquilo, com as minhas escolhas, Sim. porque das minhas escolhas virá o que ela vai usufruir. Né? Assim como as antepassadas nos ajudaram a usufruir o que temos hoje, a gente também precisa ter essa responsabilidade para as outras gerações. Né? Então, ela, dentro da minha casa, eu incentivo ela a falar. Eu escuto a opinião dela, mesmo que muitas vezes é uma criança, não concordo, mas ela tem o lugar dela de fala. Né? Ela já é uma menina, França, que ela faz judô, ela não queria, mas eu entendi que ela tinha que aprender a se defender, porque os dados estão aí para mostrar a violência contra a mulher. Verdade. Então, eu a encorajo a ser também uma mulher forte, fisicamente falando. Sim. E acredito que a gente precisa criar essa geração com identidade de gostar de ser mulher nos diversos aspectos do que é ser mulher. Verdade. Eu acho muito legal também, eu concordo demais. Inclusive, a minha filha, ela empreende hoje lá em Portugal. Eu criei também assim, toda hora conversando, olha, não aceite certas coisas, porque infelizmente ainda existe muito, né? A gente vê muito ainda mulheres inteligentes, mulheres que já têm um posicionamento profissional bem definido, passando por relacionamentos abusivos. Tem. Né? E aí a mulher, às vezes, ela não fala porque ela tem vergonha, né? Porque, enfim, às vezes é o status e tal que a mulher vive. Há poucos dias a gente teve a história aí da Cíntia Chagas, né? Que, enfim, eu não fui a fundo lá pesquisar, mas pelo que eu entendi, ela passava por algum tipo de abuso no relacionamento. Violência mesmo. Dentro das empresas, e aí voltando para o nosso tema de burnout, dentro das empresas é uma das causas, né? Eu estudando, lendo algumas coisas que, vamos dizer assim, que é aquele pingo que estava faltando, que é o assédio dentro das empresas, né? Por chefes, diretores, enfim. Tanto o próprio assédio sexual como aquele assédio moral. Que faz com que essas mulheres entrem nessas crises de burnout, né? Com, enfim, depressão, ansiedade, várias coisas. Então, por isso, a gente tem, sim, que se posicionar, que falar, que criar um ambiente seguro para essas mulheres também se expressarem, né? Conversarem. Eu tenho muita vontade de fazer algum trabalho voltado diretamente para essas mulheres. Só que eu já andei conversando com algumas psicólogas e elas falam que é muito difícil porque essas mulheres elas têm vergonha de falar. Eu acho que ainda é um tabu que precisa ser quebrado, porque o que acontece é que a mulher ela é descredibilizada. Sim. Inclusive, voltando um pouco do nosso tópico sobre burnout, até pelo que eu passei, eu imaginei, não, eu vou ser descredibilizada dentro da minha área profissional. Se eu chegar e disser que diagnóstico é esse? Sim. Eu tô o quê? Esgotada? Isso é o quê? Cansaço? Isso é fraqueza? Isso é mimimi, né? Mimimi? Isso é coisa de mulher. Verdade. Mas acredito que... eu acredito muito que, a partir do momento que você passa por algo, inclusive na Bíblia tem uma frase que baliza muito a minha vida. Tudo, lá diz tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito.
Então, eu acredito que tudo que nós passamos, se a gente tem essa visibilidade, eu estou aqui podendo falar sobre Sim. isso, graças também a você ter me convidado, se eu passei por isso, é para que outras mulheres também se vejam Sim, e que entendam que não é coisa de mulher, é coisa de ser humano. verdade. Você é um ser humano É. e você precisa ser respeitada como tal. As demandas, inclusive, físicas e emocionais de uma mulher não é a mesma de um homem. Verdade. Até porque é desproporcional, né? Essa demanda, inclusive. Não, em tudo, até em na tudo. coisa prática. Outro dia eu estava me arrumando e falando pro meu Então, esposo, eu digo, ó, mulher precisam tinha ser que ter um encorajadas. horário diferenciado dentro da empresa, porque a empresa exige que você vá bonita, né? Bem arrumada. Aí você precisa ir pro cabeleireiro, fazer a maquiagem, não sei o quê. Então, o homem toma um banho, veste a roupa e vai embora. vai. Faz a barba e pronto, né? Então, é em tudo, assim, levando para esse lado prático. Mas tem várias outras questões, né? Da maternidade, por exemplo, né? Da menstruação, né? Tem mulheres que têm questões seríssimas, né? De endometriose e tal. Inclusive, dentro dessa minha história, né? Eu fiz uma cirurgia recente agora, eu retirei o útero. Tive endometriose e adenomiose, né? Então, tratei com um especialista brasileiro, tive a graça, a bênção de fazer essa cirurgia com o Dr. Tomil, que é uma referência hoje em endometriose no mundo, dos poucos do Brasil que abraçam a causa, até porque muito se falava que a cólica é normal. Sim. E eu também quero te dizer, mulher, que sentir dor não é normal. Pois é. E eu sentia dores, Francis, de desmaiar. Eu já cheguei num ponto de estar prestes a ir para o ar e ali vi aquela dor e eu simplesmente apagar, de desmaiar mesmo, de ter que ir tomar medicação na veia. Era o nível de dor que eu sentia. Ele fez os testes comigo de 0 a 10. Qual é o seu nível de dor? Era 10. Né? E eu convivi com isso uma vida inteira, né? Gerei de forma natural, graças a Deus. Tenho uma fé, um nível de fé que acredito muito, né? Nela. Mas também, durante muito tempo, eu olhava e via esse diagnóstico e dizia assim, não, mas nenhum médico me dizia do que se tratava, não, é normal. E eu achava que eu tinha que lidar com aquilo. Eu sei. E que era normal. Era de mulher, coisa de mulher, né? E não era, né? Então, existem questões muito peculiares do ser mulher e tudo bem. E tudo bem. Sim. Né? Só precisa ser respeitado, Só precisa ser respeitado e principalmente, primeiramente, por nós mesmos. Por nós mesmos. Exatamente. Porque, inclusive, essa competitividade, às vezes, dentro do ambiente de trabalho, ou essa falta de companheirismo, vem justamente das próprias mulheres. E a gente precisa caminhar para esse lugar. Não é a vitimização, não. Não é vitimização, mas acredito que a forma como uma mulher hoje desempenha o seu papel no mercado de trabalho, hoje, no ano de 2024, ela pode ser comparada a 20 anos atrás, a 30 anos atrás. Mas as demandas são outras. Sim. E dentro desse espaço, desse ambiente, a gente já vê, né, empresas que, reconhecidamente no Brasil, a gente vê a liderança feminina como realmente a potência enquanto líderes, mas a gente precisa repensar esses ambientes de trabalho e a forma de tratar. E o tipo de líder feminina também que se é. Porque lá na nossa própria empresa, a gente incentiva muito, a gente tem, as últimas vezes que eu olhei lá, uns 44% de liderança feminina, mas a gente trabalha muito essa coisa da mulher como mulher. Não que ela se masculinize para poder ser uma líder, que é uma coisa também que às vezes acontece. E essa coisa da competição que você falou, eu também sempre trabalhei. E hoje, nesse grupo Café com Elas que eu tenho, né, que são as mulheres lá daquele evento que eu faço, presencial, a gente tem um grupo de WhatsApp. E eu falo demais disso lá, da cooperação. Né, da mulher aplaudir a outra mulher, aplauda o que a outra está brilhando, pois aplauda. Né? Sabe, deixa lá seu like, deixa seu comentário. E aí tem mulheres que você percebe que ainda... Mas, assim, isso é de homem e de mulher. Na realidade, quando a gente vai ver, isso é da pessoa que ainda não se organizou emocionalmente, né? Não entende o seu próprio valor. Porque quando eu entendo o meu próprio valor, eu não vou me incomodar com o brilho da outra pessoa. Inclusive, o conceito de brilhar, na minha opinião, é iluminar caminhos. Sim.
né? Se o seu brilho é só seu, desculpa. Então, exatamente. você não serve de nada. É. Se o sol tá lá brilhando, se não for para iluminar o mundo, o planeta, a Terra, e não tem função. Vai brilhar para quê? Exatamente. Então, inclusive, isso é uma das coisas que eu já ouvi muitas mulheres falarem para mim do café com elas. Porque como é que acontece o café com elas? Eu chamo uma convidada, mas na realidade ali todas eu digo para elas, ó, aqui não existe estrela. Não tem nem... Aqui todas nós somos estrelas. Não existe a estrela do dia, da noite, não. Então, eu mostro todas as mulheres, eu junto uma mulher com a outra para conversar. E aí eu escuto muito ela dizer assim, Francisca, meu Deus, mulher, tu mostra tantas outras mulheres que tem hora que tu não se mostra. Eu digo, mas não precisa. Né? Porque, assim, a gente tá ali e todo mundo é igual. Então, essa é a minha bandeira, e sabe? Todas nós, a luta de todas nós é a mesma. E somente uma mulher... E, assim, os homens, eles são muito necessários. Sim. Sim, a energia masculina, ela é imprescindível. Aqui né? eu tenho três, né, comigo. Ali tem outro. E, assim, até para aqui... a complementação, né? Eu, em determinado momento, é até interessante falar sobre isso. Eu e Urias, hoje eu entendo que nós somos complementos. Sim. Mas, em determinado momento da nossa carreira, a gente teve uma tendência à competição. Sim, porque é natural do ser humano. Cada um querendo mostrar o seu valor, né? Entendeu? Querendo mostrar o seu valor. E a sociedade, ela vem impulsionar você a dizer assim, não, você não pode ficar abaixo dele, não, ele não pode ficar acima, porque a tal da submissão, não. Submissão está sob a mesma missão. A partir do momento que o casal ele entende que eles estão caminhando na mesma missão, aí eles voam, né? Mas, em determinado momento... Eu, na verdade, quis competir no sentido de que eu preciso mostrar que eu sou tão boa quanto. Sim. E quando você entende que, na verdade, não... É uma complementação, justamente o que eu tenho, ele não tem, o que ele tem, eu não tenho. E quando se junta isso aí... É verdade. É uma química perfeita, né? É que você consegue realmente expandir, que você consegue fluir, que você consegue andar. Dá as mãos e cada um entrega o seu melhor, né? Os seus dons, os seus talentos. É isso mesmo. Eu acho perfeito. Eu também casei muito jovem, né? Com meu primeiro namorado. E a gente construiu tudo que a gente tem até hoje. Foi nós dois juntos. Ele fazendo a parte que ele sabe fazer muito bem feita e eu fazendo a minha. Então, é isso. Esse próprio estúdio, ele ajudou, né, a montar. A parte que eu não entendo, que mulher não entende de construção e tal, ele veio aqui e estava aqui dentro, né, organizando tudo. Então, tudo que a gente faz é junto também. Então, eu acredito que é isso. E entre mulheres também, sabe? Essa questão da própria negociação. Infelizmente, ainda tem mulheres que não sei lá, não entenderam ainda isso. E, por exemplo, quando ela é tão autocentrada... A ponto de repente, eu convido a mulher, ela vem aqui, ela conta a história dela linda, maravilhosa, a gente mostra para o mundo, né? E aí ela depois, lá passou-se um tempo, ela bota um corte do podcast, ela não bota nem um arroba. Ela sabe que isso é um projeto de mulheres. É um ecossistema. E que quanto mais você mostra, né, melhor é, porque, enfim, mais pessoas conhecem. Qual é o problema de você fazer um corte? É mentalidade. E você dizer, olha, gente, aqui minha participação no arroba, elas têm poder. Isso não vai tirar o brilho do que você está falando no seu corte. Sim. Mas ainda tem mulher que faz assim. Então, é triste, mas tudo bem. Aí eu estou aprendendo com esse livro que eu estou lendo agora, que isso não é sobre mim, né? Isso é sobre a pessoa e está tudo certo, o projeto continua, o podcast está indo muito bem, obrigada. Mas isso diz muito mais sobre a pessoa, né, do que sobre a gente. Então, por isso, a gente tem que estar sempre buscando aprender com as coisas que a gente olha e não acha tão legal, para que a gente também não faça, né? Porque o ser humano, ele é falível. Em algum momento, se a gente não cuidar direitinho, a gente vai descambando para um lado que não tem nada a ver, né? Eu acredito que a gente é muito o que você quer no mundo, é aquilo que você precisa fazer. Sim. É aquilo que você precisa ensinar. E as dores, desgostos, desprazeres e frustrações que você supera, você tem autoridade para falar a respeito disso. É verdade. Então, acho que a vida é um grande aprendizado. É um grande momento de estar sempre superando. Eu te digo, se eu não tivesse superado, perdoado, se eu não tivesse... não tinha a mínima condição de estar aqui. Né? Então, é muito... Tudo aquilo que você não tem controle. A gente não precisa se preocupar, tudo né? aquilo que você não pode mudar, que você não tem condição de adequar, você não precisa sofrer.
né? E aí entender que a caminhada ela é mesmo individual, Sim. em um momento vai haver, quando você tiver maturidade, ok, aí a gente caminha junto, né? É Mas isso. você também não vai deixar de ser a França, a Não, generosa, não. porque o outro não é, Exatamente. porque é justamente da sua generosidade que o mundo precisa. Verdade. Né? É isso, é cada um fazendo a sua missão, né? Como a gente estava Isso. falando. Raquel, e me diz assim, que práticas você passou a adotar no seu dia a dia depois de tudo isso, né? Dessa questão toda que você viveu, dessa maturidade, desse autoconhecimento. Se você for falar aqui pra gente mais ou menos assim, olha, isso me ajuda a me colocar assim no prumo, a eu não cair, né, nessas armadilhas de novo. Que práticas do dia a dia você costuma fazer, até para deixar como dica aqui para as mulheres que estão assistindo? Eu confesso para você que você mudar hábitos é difícil. É. Então, foram anos onde eu fui treinada para aquele nível de produtividade. Sim. Então, quando você se vê nesse lugar de que você precisa mudar, a mudança ela gera um choque. Mas quando ela vem com esse choque, essa necessidade, você vê que você consegue, você tem que estar o tempo inteiro vigilante para que você não venha a repetir os mesmos padrões que foram criados de anteriormente, né? E esses dias eu me vi novamente. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou para aquele podcast falar justamente sobre isso? Deus faz essas coisas comigo. Eu cheguei os últimos dias extremamente cansada, esgotada, de um ano, de assim, você sabe, aqui no Piauí, eu vou falar isso, é que as pessoas vão trazer isso à memória de forma muito rápida. Sabe aqueles redemoinhos que quando tá quente e no meio da rua aí começa a rodar e começa a subir um monte de folha e roda, roda, roda. Meu ano tava mais ou menos assim. Eu tive um filho e eu não parei e teve mudança e nananã e etc e tal e veio várias demandas e tá. E aí nos últimos dias eu falei, eu não dou conta. Preciso parar. Eu recebi um filho agora. 1 ano e pouco, né? Então, existe uma cobrança da mulher que primeiro, você tem que voltar ao corpo rápido. E, para quem é empreendedor, muitas vezes não passa o tempo do puerpério. Então, eu em um mês, eu estava de volta apresentando o evento e vendendo, sendo comercial. Gente, com 20 dias de parida, eu estava na praça com a minha pastinha na mão, vendendo patrocínios do Piauí Moda House, que é o evento de moda que eu faço. Então, com 20 e poucos dias, menos de um mês de parida, eu estava numa transmissão ao vivo, sentada de 5 horas seguida. Porque, enfim, tinham patrocínios macro e não aceitaram outro nome, o nome tinha que ser o meu, e eu fui. E fui. E nos últimos dias, meu marido, com um evento gigantesco que mexe com a cidade inteira, eu virei para ela e falei, bom, não dá para mim. Não dá? E eu já estava com os mesmos sintomas novamente. Tem que aquele ter cuidado, cansaço, né? não conseguia dormir direito, porque a nossa vida, ela não é só nossa. A partir do momento que você empreende, você sabe, existe uma responsabilidade com outras vidas que eles vão comer e beber se você pagar esse salário, né? Se você contribui. Então, existe uma responsabilidade muito grande. E me vi nessa situação. Então, assim, é importante, primeiro, você se perceber, você se ouvir, né? Você começar a notar que tipos de sintomas o seu corpo está apresentando. Então, eu comecei a ter dores de cabeça fortes novamente. Então, o meu sono, mesmo com medicação, já não estava o mesmo sono. E aí, conversando com a minha médica, ela falou, você já está de novo esgotando. Então, vamos... E dentro disso, o que é que me sustenta para eu não chegar no ponto que eu já estive? Que, inclusive, essa jornalista, é importante até dar essa dica. Eu vou pegar aqui o nome dela, França, que eu não lembro de cabeça, tá aqui. A Isabela Camargo. Ela diz até assim, o burnout não é o fim, é apenas o freio. Verdade. E ela fala bastante sobre isso. Depois vocês pesquisem um pouco da história dela. Acredito que a minha espiritualidade, as minhas meditações, a minha respiração
Então, respirar parece simples. Pois é, respirar é uma tecnologia, dizendo o Murilo Gun que é uma tecnologia. Não sei se tu acompanha ele, mas ele também é muito legal. Já o entrevistei, Ele é meio maravilhoso. doidão assim, mas é um doido inteligente, né? Sim. Muito inteligente. E ele diz que é uma tecnologia muito legal, a respiração. A respiração. E realmente, a gente não para respirar direito. E se você respira, né, direito, você já vai se acalmando. Até uma dica de que é você inspirar pelo lado Sim. esquerdo e expirar Sim. pelo lado direito em momentos que você se vê em ansiedade. Com ansiedade. Né? Gente, parece idiotice, bobeira, mas não é. Mas não é. Dentro de um dia muito corrido, às vezes você não se vê respirando. Sim. Então, hoje eu não abro mão de uma alimentação no horário, coisa que eu não fazia. Então, eu como realmente, de verdade. No horário certo, eu né? tenho dificuldade de comer. Sério, eu tenho uma relação estranha com a comida. O almoço em si, eu tenho dificuldade. Então, eu me obrigo hoje a comer. Sim. Minhas funcionárias, quando vê, você não tá comendo direito, eu digo, calma, daqui a 2 dias eu consigo, e aí eu volto. Então, o exercício físico, para mim, é imprescindível. É importantíssimo também. Nem que seja 30 minutos. Sim. Se eu consigo os 30 minutos, ok, tá feito, tá pago, tô bem, foi legal. Até como um remédio mesmo, né? Isso. Hoje porque às vezes você fica olhando, a blogueira fitness, não, amor, esquece. Não, é só pra você se mexer. Esquece aquela barriga chapada, foca em você, no seu bem-estar. É verdade. No que você consegue dentro da sua demanda. Então, hoje também eu não negocio prioridades. Então, a prioridade são os meus filhos. Sim. E dentro dessa agenda vem meus filhos, meu casamento, a minha família, meu marido e as empresas. Sim. Então, assim, tudo que é extra, que eu não conseguia dizer não. Essa semana mesmo, uma amiga querida inaugurou uma loja. Eu falei, poxa, eu tinha que ir, mas eu não dava conta de ir. Se não tava bem, tudo bem. tá tudo certo. Eu vou quando der. Em outro momento, eu... Sim. Né? Então, saber dizer não, pra mim, foi uma chave, meu Deus, libertadora. Libertadora. E fazer uso dos macetes que eu aprendi também, de inteligência emocional. Sim. Eu tinha muita resistência. Eu tinha um preconceito mesmo, sabe? Com coach, e passei por experiências maravilhosas, convivendo com eles, com o Paulo Vieira e com a Camila Vieira. Foram imprescindíveis dentro desse meu processo. Ela que é uma mulher, né, extremamente produtiva, que passou por uma vivência pessoal dentro do casamento também, que traz essa vulnerabilidade real. Eu acho que é muito importante você ter pessoas reais, que vivem a sua realidade. Às vezes você tem uma rede de amigas que, assim, às vezes eu vou falar de questões de dificuldades de uma vida, de uma mulher que é casada com um empresário e que a mulher olha assim para mim e fala, o que ela tá falando? Então, assim, ter pessoas que vivem o seu... Né? No mesmo ecossistema, No mesmo ecossistema é importante. E trabalhar através desses cursos, para mim, foi fenomenal, que trouxe esse autoconhecimento, né? Esse entendimento. E a minha fé, através da leitura bíblica, eu costumo dizer que o mais incrível é você poder ter uma fé fundamentada. Uma fé inteligente. Eu descobri ao longo desse tempo o poder da palavra. Então, você poder ler a Bíblia e ter ensinamentos ali da sua vida, desde a sua vida... Gente, é sério. Desde a sua vida sexual até sua vida financeira, familiar, dentro de livros como Provérbios, que vai direcionar você, é incrível. E o poder disso na sua vida, exercendo essa fé inteligente, não porque a minha mãe fazia, porque a minha avó fazia e tal, não, uma fé que é embasada. Então, hoje, inclusive, eu faço um curso de estudo bíblico e isso me ajuda muito a ter essa vida não baseada no que eu sinto, mas no que eu acho, mas no que é a verdade que guia a minha vida, que são os princípios milenares bíblicos. Então, isso é o que tem me sustentado, né, dentro dessa caminhada. E entender que a jornada, ela continua. Sim, todo dia, né? A gente precisa estar ali... Todo dia. Se olhando, se organizando, todo administrando dia. As emoções. Todo dia é um aprendizado. Vai ter dias que tudo bem. Você vai ter sido ótima numa área, mulher, na outra não vai ter sido tão legal. E e faz parte da jornada. E que ela nunca acaba. E que o legal da vida é a gente ver e aprender. Uau, nessa fase, nossa,
É bacana, sabe? Se a gente olhar pra trás e dizer assim, nossa, passei tudo isso. Pois uau. é. Que legal. O que eu aprendi com isso? Então tá, essa é uma nova fase. Sabe a borboleta? Tipo aquele joguinho. Agora eu tô fazendo o Duolingo, eu baixei o Duolingo. E aí ele não. Quando dá 10, ontem era 10 e tanto da noite, 10h30. Meu Deus, aí avisou lá. Não fiz. Aí eu já tava deitada, né, pra dormir. Aí o meu marido ele tava lá assistindo um negócio e disse: não, espere bem que eu vou fazer pelo menos uma lição aqui do Duolingo. Então, passei de uma fase ontem. Então, assim, é legal. A vida é isso mesmo, é movimento, né? A gente tá se reinventando. É a gente tá, como eu ter digo. essa humildade. Eu vejo assim. De se mostrar vulnerável mesmo. Porque, olha, uma coisa que eu não me conecto de jeito nenhum, você falou aí do coach, eu também tenho formação em coach há muito tempo e tal. Conheci coaches maravilhosos, mas tem umas pessoas que surgiram nessa época do boom do coach, que eu nem digo que eu fiz essa formação, que eu tenho vergonha, às vezes, de dizer, porque é algo assim, a pessoa vem como uma super poderosa ou um super poderoso que resolve a vida de todo mundo, que de hoje para amanhã você vai ficar rico, ou que você vai tirar essa crença, não sei o que limita. Não é assim, tudo é processo. A própria natureza, ela está aí para nos ensinar todo dia. O processo da natureza. Você planta ali a sementinha, aí ela vai ali, né, germinar e vai romper. Muito imediatista. E não existe isso. Não tem essa fórmula pronta. De vez em quando alguém diz uma coisa e cai ali uma ficha, mas isso não quer dizer, como você falou, né? Tem um racional. A gente sabe que é para fazer daquele jeito, mas às vezes o emocional não ajuda muito. Perfeito. Como hoje eu estava falando para os meninos aqui quando eu cheguei, que eu acordei também muito cansada mesmo. Aí meu Deus, eu não vou para academia, mas aí eu fiquei. Não, mas vai me fazer bem. Fui para fazer 15 minutos. Aí fiz 30 minutos de esteira. Me animei mais. Aí fiz 30. Depois fiz mais 30 de musculação. Então, é assim, é a gente ir se movimentando e ir, né, fazendo aquilo que é possível naquele dia. Sim, né? Perfeito. Para que a gente possa viver de forma mais leve, para que a gente possa, né, levar para o mundo aí as coisas que Deus quer que a gente faça. Né? E essa, quando você fala da vulnerabilidade, muita gente usou até isso nas redes sociais para se aproximar do público. Sim. Gente, a vulnerabilidade, ela não quer dizer que você vai... A exposição, ela também tem um limite. Não é que vai... briguei com meu marido. Vai contar tudo. Não sei. Aí depois reclama que tá numa polêmica. Eu tive que aprender muito nova esse limiar entre a exposição... Sim. Positiva e negativa. Eu acredito que se for para somar, realmente bacana, se não for algo que te fira, Sim. né? Ok. Porque nem tudo tem que ser mostrado. Sim. Mas acredito que, através das nossas vidas, nós podemos gerar conexões fidedignas, verdadeiras. E tem um livro maravilhoso, que é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Maravilhoso. Que é muito bom. Né? Hoje eu já me sinto mais livre, sabe, França, para vir aqui contar uma história como essa. A Raquel, televisiva, jornalista, muitas vezes até engessada, porque tinha medo do julgamento do público, jamais sentaria aqui para dizer que estava cansada ou porque se mostrar vulnerável. Teve uma crise, né, de burnout e tal. Isso. Não era algo cabível, não era uma possibilidade. Né? E eu acredito que isso traz muito mais leveza. Sim. Isso traz um senso de ser humano, né? E que acho que a gente precisa disso para esse tempo. Sim. Para esse tempo, entender que não somos máquinas, que a gente pode sim ter bons resultados, mas que somos seres humanos e que a gente precisa se olhar. Sim. E isso, para mim, é um poder. Quando super você entende a sua real identidade. Sim. Isso é um poder. Como a Isabela Camargo, né, que você falou hoje, que ela fala de produtividade sustentável, quando ela vai falar do burnout. E aí, falando em poder, eu sempre pergunto para as nossas convidadas, né, qual é o seu superpoder? Então, eu queria te perguntar, dentre tudo que a gente já conversou, dentre todas as coisas que você observa que já superou na vida, qual seria esse seu superpoder? Uau, qual seria o meu superpoder? Engraçado que essa foi a mesma pergunta do TED Talks que eu participei. E lá eles perguntam, né, qual é o seu superpoder? E a minha resposta foi justamente falar sobre essa vulnerabilidade. Sim. A coragem de ser... A coragem de ser eu mesma. Sim.
sem medo, sem vergonha. Isso realmente é um superpoder. Porque eu acredito que quando você não dá esse poder para o outro, que você consegue ter esse entendimento de quem você é, então esse autoconhecimento a ponto de você se mostrar, entendendo que a partir daquela vulnerabilidade você pode ajudar outras pessoas, eu acredito que isso é um superpoder. Para uma mulher, uma identidade restaurada, saber quem se é um superpoder hoje, eu acredito. Legal. E para complementar, que eu acho que até você já respondeu, mas assim, qual a definição de mulher poderosa para você? Se você fosse Você quer definir. um exemplo? Um exemplo de uma mulher poderosa. Ai, meu Deus, tem muitas mulheres que são referência para mim. Ou definir mesmo, uma mulher poderosa é uma mulher... Uma mulher poderosa. Nossa. Lembra da Bíblia, né? Que você tanto lê. Verdade. As mulheres da Bíblia. Qual a mulher da Bíblia que para você... Tem muitas, inclusive. Tem muitas poderosas, né? Mas assim, que muitas. De repente te toca mais. Sei lá, você tem algum tipo de identidade com essa mulher, com as características dela? Sim, eu acredito que uma mulher poderosa é uma mulher com uma identidade firmada naquilo que ela nasceu para ser. Uhum. Quando ela entende isso. Dentro da Bíblia, a gente pode citar muitas que carregaram uma missão tremenda, como Débora, que foi a primeira juíza no livro de Reis, que ela é citada. Então, ela foi juíza de um tempo, ela era uma mulher reconhecida, né, pelos seus feitos profissionais e por sua moral. Legal. Portanto, ela foi chamada para ser a juíza de um tempo num momento, Franci, que existia um caos instalado. Uhum. Né? E ela julgava debaixo de uma árvore e as pessoas se sentiam acolhidas. Ela tinha senso de justiça e ela era reconhecida como tal. Uhum. Então, eu acredito muito nessa mulher que tem valores e princípios bem firmados. E que entende que existe um Deus poderoso com o qual a gente precisa se curvar, entender que tudo gira em torno, na verdade, de um grande poder divino. Sim. E a partir do momento que você exerce esse chamado, você está ali cumprindo um propósito para um determinado tempo. Assim como Esther também foi uma mulher, uma rainha, que foi chamada para um tempo muito complexo, que salvou um povo porque entendeu que, diferente da outra rainha que foi Vasti, que era extremamente vaidosa, que quis mostrar que era poderosa simplesmente pela posição, Esther entendeu o seu chamado, que com humildade dizem que ela era uma mulher muito bela, muito bonita, mas a beleza dela estava na profundidade de ser. Ela entendeu o chamado e ela salvou todo um povo pelo seu posicionamento, porque ela sabia que não era simplesmente sobre a pessoa dela, Sim. né? Era sobre aquilo que estava sobre ela para um determinado tempo, né? Então, acredito muito que não é esse olhar egoísta, não é simplesmente sobre nós, né? Eu gosto muito do servir. Sim. Então, a partir do momento que a gente entende que estamos aqui para servir, como o próprio Jesus nos ensina, né? Se você quiser ser o maior, que você seja o menor do reino, você certamente vai estar nesse lugar, né? De poder. Sim. Porque a gente confunde, né? A posição com essa ação. Sim. Que, na verdade, vai ser essa atitude de humildade que vai realmente te levar a lugares altos. Acho que é isso. Muito bom. Maravilha. Adorei saber aprender um pouco sobre as mulheres e te agradecer mais uma vez, né, pela tua generosidade também, né, de estar aqui com a gente, colaborando com esse projeto que eu, né, tenho tanto carinho, que eu acho que realmente tem muito poder, porque leva essas histórias como a sua, fica aqui agora eternizada, né, no nosso canal. E agradecer demais aí toda essa mensagem que você veio passar,
por também ter essa coragem de vir também expor um pouco das suas vulnerabilidades aqui pra gente. Eu nunca tinha falado sobre isso. Olha aí. Olha aí. O Elas Têm Poder tá com crédito, viu? Tá com prestígio. Então é isso, agradecer, dizer que a gente está sempre de portas abertas, se quiser voltar algum outro dia, fique à vontade. Que agradeço, tá? Desejo mais e mais sucesso, que você consiga exercer esse propósito a longo prazo, que os seus resultados venham mediante aquilo que é o seu sonho, a sua vontade, né? E que seja um lugar de ecoar. Sim. Esse microfone, e eu como comunicadora, venho da comunicação, entendo que é uma responsabilidade mesmo. Verdade. E quando a gente respeita, né, uma missão como essa, você pode ter certeza que você vai estar cumprindo o seu propósito para que seja sedimentado algo real. Porque a gente tem vivido muito nessa superficialidade. Sim. Mas isso daqui é uma potência, é realmente poderoso. Deus fez o mundo falando. Haja luz e houve luz. A palavra, ela tem poder, né? Então, tudo que nós declaramos são decretos. Inclusive, quando você quer saber se uma mulher é honrada, se um homem é honrado, não é um documento, né? Mas se ele tem a sua palavra, ali é o que é válido de verdade, se você vive realmente em um mundo, né, correto. É isso que deve valer. Então, a palavra, ela tem muito poder. E eu acho que casa muito com o que eu acredito, com o que fui chamada para fazer. E me sinto muito feliz. Espero ter contribuído um pouco. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Nós estamos aqui todos para darmos as mãos e continuar essa linda jornada. Então, obrigada, tá? Obrigada eu. E quero agradecer a você que ficou com a gente até agora. Se você gostou, né, desse episódio, manda aí para alguma amiga, para alguma pessoa que você possa, né, ajudar levando essa mensagem. Deixe seu comentário, deixe seu clique aí. Se ainda não é inscrita no canal, se inscreva nesse canal para que a gente possa cada vez mais levar essas mensagens lindas aí dessas mulheres poderosas para o mundo. E eu te convido para na próxima quarta-feira estar aqui com a gente novamente às 20 horas em mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.